Eu acho que a gente vive um momento no mundo marcado pela interação. Se a qualidade dessa convivência puder ser melhorada com o uso de recursos que a gente inventa, que a gente cria, eu acho que tudo bem. Às vezes o Facebook se transforma numa espécie de manicômio ao vivo para milhões de pessoas, né, incluindo a gente. Quem financia os jornais não tem interesse nenhum de que o Brasil seja reconfigurado. É uma imprensa censurada, a imprensa brasileira, autocensurada. Ela se autocensura, ela só publica o que ela quer, ela mente, ela engana. É fundamental que contra-sistemas ideológicos revelem a natureza ideológica dessas ações e proponham outras perspectivas, outras visões de mundo, outras compreensões de sociedade. Tinha um professor meu que ele falava assim, se você quer saber de qualquer assunto, você tem que ler pelo menos 3 livros. Né? Você vai ler um livro que pode ser tendencioso, o segundo livro pode coincidir que seja tendencioso, mas o terceiro livro, provavelmente ele vai te mostrar um outro caminho. Assim. Qualquer representação do mundo tem um parti pris, um ponto de partida, determinados valores que são explícitos ou não. A imprensa brasileira tem a peculiaridade de, em geral, não explicitar esses valores, diferentemente de outras imprensas, por exemplo. O que é a ideologia? A ideologia é justamente os valores que são embutidos, que operam na mente do outro e que não são percebidos como valores. São naturalizados. O velho esquema do emissor e do receptor de informações não existe mais, porque quem recebe também emite. E isso tem um impacto gigantesco, não só no jornalismo, mas na sociedade. E as redes sociais são aquilo que eu chamo de metamídia. É uma mídia que, há um tempo, produz conteúdo, porque você tem intelectuais, você tem escritores, você tem pensadores, você tem ativistas escrevendo, comentando a realidade social, política, cultural, artística do país. E, ao mesmo tempo, essa metamídia ela faz isso selecionando conteúdo da grande imprensa e submetendo a uma crítica. De repente, a internet permitiu, primeiro, uma imprensa alternativa, segundo, uma imprensa cidadã em que as pessoas se tornam informantes umas das outras. É claro que isso multiplicou boato, mentira, mas mentira por mentira, eu prefiro fazer mentira de graça do que mentira paga. E depois a internet se autocorrige, as redes se autocorrigem. Então, é ao mesmo tempo uma mídia, uma metamídia que produz conteúdo e deixou claro, deixou a nu, por assim dizer, o modo de ação da imprensa tradicional, que está mergulhada numa nova crise. Né? Já estava numa crise financeira, por conta das implicações de todo o universo da internet, mas agora pode-se dizer que está numa crise propriamente política. Eu acho que o Brasil, até os anos 60, portanto, até a ditadura e depois até o advento da televisão em rede nacional, era um, e depois disso é outro. Aquele outro Brasil, ele está ligado a esta relação clássica no Brasil de povo e elite
distanciados e marcados por um passado escravista, mas lubrificados pelo populismo que remonta às relações de favor. Foi a televisão que simplesmente substituiu isso, estando em toda parte, criando um outro mundo, né? Ele é um país onde elites, de certo modo, ocupam o seu lugar e, sem responsabilidade para com o país, de certo modo, se fecham nos seus privilégios, que a população, de certo modo, é deixada a seu destino. E a gente tem que pensar em termos de campo de poder. Não é só, quer dizer, a mídia, primeiramente, não é uma coisa só, né? Tem pessoas que lutam na mídia, tem jornalistas engajados que sempre arrumam um espaço dentro da própria mídia, dentro de grandes jornais, de grandes, né, canais, etc. A mídia é, como todo lugar, um campo onde existem conflitos, existem lutas, né? Mas é claro também que existem proprietários desses. A mídia é uma grande indústria, né? E esses proprietários têm interesse dos grandes proprietários, né? Não só esse pessoal se casa entre si, né? Mas mesmo que não se casassem, os seus interesses se casam. Ninguém tem dúvida de que a grande mídia brasileira age não exatamente como um partido, mas ideologicamente. Eu diria que a ação da mídia oficial brasileira ela é conservadora. Ela é alinhada a uma velocidade baixíssima na produção de igualdade. Todos os agentes sociais que tentam forçar os canais estreitíssimos que o sistema político brasileiro oferece para a promoção de igualdade são criminalizados pela mídia oficial. Todo o interesse privilegiado de uma pequena parcela tem que se travestir de interesse universal, né? E esse travestimento do interesse particular em universal é que é o grande papel da mídia moderna em geral, mas entre nós especialmente, porque a gente não tem uma mídia plural, né? A gente tem uma mídia que repete sempre essas mesmas coisas, etc., né? A maior revolução no jornalismo e nos meios de comunicação do Brasil seria o abandono da obsessão em fazer cabeça e em tentar influenciar os rumos nacionais e informar com maior isenção, com maior critério, com maior rigor e com mais escrúpulos. A grande imprensa tenta nos isolar. O que nos salva, então, nesse processo? Primeiro, é a imprensa local. Aí, de fato, tanto as televisões locais, as rádios locais, jornais locais, sempre, vamos dizer assim, dão cobertura, nos mostra, nos questiona, nos apresenta. Ao mesmo tempo, a segunda alternativa são, de fato, muita gente que hoje estão nas redes sociais, principalmente blogs e outras formas, né, de comunicação, como o Facebook, que a maioria tem e consegue, né, digamos, falar com muita gente, mas não atinge a maioria da população. Infelizmente, ainda, a maioria da população está sujeito às informações repassadas pela grande imprensa. O papel da televisão vem junto com a publicidade em larga escala. A publicidade em larga escala bombardeia, a palavra é esta, o imaginário das populações brasileiras com a oferta de bens gozosos, né? De um gozo ilimitado que é oferecido pela televisão em todo lugar onde ela estiver. Está em todo lugar. Para um país de grande concentração de renda, onde as populações, em grande parte que estão assistindo aquela televisão e vendo aquela oferta imaginária, não têm acesso àqueles produtos. Então existe nisto uma fratura, eu acho.
Tem o carro na TV que se você não comprar, você não é ninguém. O cigarro que se você não fumar, você não é ninguém. O anel que você tiver, o relógio que você tiver, o boné, a calça, a mulher tem que ser de um determinado formato também e vira um produto dentro da sociedade, sacou? E você tem todas essas coisas aqui que, mano, tá lá, explodindo na favela. Todo mundo na televisão, que é o único meio de lazer que tem lá às vezes. Vê na novela é isso, vê no filme é isso. As pessoas educadas falam, mano, pra eu ser aceito na sociedade eu preciso ser isso. Quer dizer, o imaginário encobre a violência real e simbólica que existe por baixo disso, né? Real porque ela contém uma tensão entre a exclusão e a suposta ideia de uma participação nesse mundo. Eu sei, cansa. Quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança. Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticada, inchada no ombro. E nada vim, nada enfim, recria sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobrenome, sou terror dos clones. Esses boy conhecem Marx, nós conhece a fome. Então cerra os punhos, sorria e jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. Uma fim de onde eu sou, às vezes não tem motivos pra seguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz prosseguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Somos maior, nos basta só sonhar, seguir. Uma coisa que eu acho muito assustadora no Brasil é... Eu não sei se é um fenômeno que acontece se você, por exemplo, morando nos Estados Unidos ou em outros países, mas as pessoas têm Eu estou falando isso quando você sai na rua, você está longe dos seus amigos e da sua bolha imediata, né? Que a gente termina vivendo em bolhas sociais e culturais. Mas quando você sai na rua, parece que as conversas são sempre pautadas pelo que passou ontem à noite na Globo ou no Fantástico. Então você, ao não ter assistido isso, você fica meio marginalizado, você vira um ET instantâneo. Você, por exemplo, vai numa boutique de shopping aqui no Recife e é atendido por uma menina com um sotaque muito estranho, que você não sabe exatamente de onde você é, e você entende logo que é um sotaque falso, pretensamente carioca, e que ela está fazendo porque supostamente é cool ter esse sotaque bizarro trabalhando numa boutique de shopping, né? Porque ela provavelmente entendeu que cool é ter um sotaque que você vê na televisão. Eu acho que é uma série de outras construções simbólicas brasileiras que dizem respeito a um Brasil mais ruidoso, sujo, inacabado, que não cabem nessas genealogias, não cabem nessas tradições. E são justamente essas tradições que estão à margem que também não repercutem na mídia. Meu xará, Mário Vargas Llosa, escritor genial peruano e um homem que foi um homem mais conservador politicamente, chiou, poucos meses atrás, com toda razão, que com um negócio operado, fechado entre dois grandes conglomerados de mídia no Peru, uma só empresa passou a ser dona de cerca de 80% dos exemplares de jornais impressos todo dia no Peru.
Que democracia se constrói assim? E é curioso que aqueles que reconhecem nos Estados Unidos grandes méritos relativos a vários aspectos da cidadania e da democracia evitam discutir o que é a convicção arraigada na sociedade americana de que não pode existir monopólio midiático que implica em monopólio de informação e de opinião. Os meios de comunicação ultra concentrados, como no Brasil, não existem nos Estados Unidos. Redes sociais, elas de fato estão desmontando isso. Costumava-se dizer a imprensa é o quarto poder, você lembra? As redes sociais são o quinto, então. As redes sociais, elas ainda estão em processo. Elas são uma experiência cujos resultados não alcançaram ainda o que podem alcançar e cuja natureza não está ainda completamente dada. Eu acho assim, eu tenho uma avaliação cuidadosa em relação a isso, né? Por quê? Porque os meios digitais são só um meio, né? Ou seja, se você está num contexto de um debate público pobre, como é efetivamente o nosso, né? E muito por culpa da própria universidade, não tem nenhum debate, né? Onde o debate é expulso até, né? Entende? E todas as... Quer dizer, isso condiciona de modo importante também a pobreza do nosso debate público, né? Político, etc. E aí, dentro desse contexto, o que você pode mediar aí é a pobreza, porque você não... Quer dizer, o instrumento, o meio, não produz coisas. Há aspectos que a gente poderia dizer contra as redes sociais e que são verdadeiros. Por exemplo, a tendência ao encastelamento ideológico, a formação de grupos que falam para si mesmos. Isso é de fato uma tendência, porque ela é uma rede. O que a rede social tem de interessante é que ela é um sistema híbrido, público e privado, ao mesmo tempo. Então a sua dimensão pública, ela é atravessada pela dimensão privada. Na sua dimensão privada, prevalecem os modos do privado. Então você vai escolher quem é seu amigo, a pessoa com quem você tem afinidade, que são afinidades do campo do gosto. Mas ela é, por outro lado, e ao mesmo tempo, ela tem uma dimensão pública. Ao estimular a própria circulação de informações, etc., você pode, né, eventualmente, dadas certas circunstâncias positivas, né, você pode construir aí alguma forma de esfera alternativa. Mas isso é uma luta, eu acho. E não é uma luta que eu não acho assim, essa mídia ela é revolucionária. Eu não acho que ela seja revolucionária em si, porque ela é só um meio. Acho que as redes, os celulares, essas tecnologias modificaram digamos, as armas políticas à disposição dos povos, né? Estão ligadas ao Occupy, estão ligadas aos movimentos 15M, todos esses movimentos dependem, Turquia, Brasil, tudo isso que está acontecendo é estruturalmente dependente da existência da internet.
Eu não suporto as críticas às redes sociais, falando que elas conduzem à solidão e que você só conversa nas redes sociais com quem é igual a você. Ora, deu vontade de dizer assim, o blues é anterior às redes sociais. E aquilo é que é solidão. Billie Holiday canta In This Solitude. A solidão é tão velha quanto a humanidade. Hoje, pelo contrário, eu acho muito mais variado o elenco de coisas, de informações com que as pessoas têm que lidar. Porque é mais vazado, né? A rede tem essa outra vantagem, eu acho. Na verdade, que isso já tinha na imprensa, né? Nas cartas aos leitores, sempre foi um lugar onde todos os psicopatas do mundo se encontram. Mas as redes explicaram essa capacidade de você, em suma, em que os loucos, os fascistas, os neonazistas, os conservadores se exprimiram. É isso aí. Enfim, esses caras existem. É importantíssimo saber, inclusive, que eles existem. Por isso eu acho ótimo que eles estejam na rede, porque a gente está vendo, estão visíveis. Justamente como o mundo da internet é meio sem tempo nem espaço, é qualquer coisa, quer dizer, a ideia de que a internet insufle linchamentos é uma junção paradoxal, terrível, quer dizer, do que há de mais recente com os vamos dizer, esses fantasmas mais arcaicos, né? E que isso no Brasil se junte, porque por tudo isso que fica inconcluso, mal formado, mal resolvido. É difícil, é muito difícil, porque a falta de notícia às vezes não faz mal, porque você pode refletir mais demoradamente, não é? E nós hoje nós sempre fomos frutos da notícia. Sempre foi por curiosidade que o homem foi lá olhar. Com o próprio olho, depois com o microscópio, o telescópio, e hoje olha de uma forma extraordinária. Mas sem a motivação, você ficar recebendo imagens como se fosse notícia, mas não é mais notícia. É só reprodução de coisa nenhuma, nem da mesma coisa, de coisa nenhuma.